A IBARD, Igreja Batista Restauração Divina, foi fundada em 1997 pelo até então presidente, o pastor Tarcísio Bernardes de Carvalho. Hoje, a sede está localizada na Rua Executivo, número 330, no bairro Tancredo Neves, onde iniciou toda a história. Tudo começou em uma loja pequena, nessa mesma rua onde está localizada a sede hoje, com espaço disponível para no máximo 15 pessoas. Era um grande desafio levar a palavra de Deus nesse local, devido ao difícil acesso. A maioria dos membros residiam próximo ao bairro Felizlândia. Nessa época, poucas pessoas tinham carro, e a única opção era uma longa jornada, caminhando a pé. Esse Ministério IBARD foi nascido num culto. A gente estava num culto de oração, na segunda-feira, e aonde que Deus, a gente estava orando, e o pastor estava no altar, e o Espírito Santo de Deus tomou ele de uma maneira tão linda, que a gente não pôde conter o poder de Deus, né, no culto. E de repente o Senhor mostrou para ele esse nome, Igreja Batista Restauração Divina. Por que divina? Ele dizia que o sonho dele era ter um povo restaurado. Ele não queria ter uma igreja simplesmente cheia de membros, mas ele queria ter uma igreja cheia, mas de qualidade. Então Deus mostrou para ele esse nome e ele aí logo veio em seguida Igreja do Amor. Porque no coração dele ele sentia que esse ministério tinha que ser um povo acolhedor. Por que ele ter essa decisão de abrir esse ministério, começar esse ministério lá no Tancredo? Por quê? Porque aqui no bairro Felizlândia, onde nós congregávamos, era um povo que era muito querido, ele era muito querido aqui. E para não ter essa desculpa que ele abriu aqui no bairro, porque ele sabia que tinha um povo que gostava muito dele. Então ele queria um povo, quem fosse com ele para lá, realmente era uma distância muito longa, a gente enfrentamos muitos momentos difíceis para a gente estar lá. Quem fosse é porque era chamado de Deus. Ele queria levar esse ministério, não um ministério de oba-oba, mas ele queria levar esse ministério debaixo da unção de Deus. Por isso que ele preocupava em abrir uma obra aqui no bairro Felizlândia, porque ele sabia que aqui era fácil ele juntar um povo, mas ele queria algo difícil, algo que ele soubesse que Deus estava no barco, que Deus estava nesse barco. Ele quis abrir lá, porque aqui era um bairro muito conhecido, todo mundo gostava dele e ele queria ir num lugar afastado, porque quem estivesse com ele era coisa que Deus preparou. Eram pessoas que Deus preparou para estar do lado dele, junto nessa obra até o fim. E isso aconteceu, que glória a Deus. Chegamos até agora. E essas pessoas não saíram. As pessoas estão conosco até hoje no ministério. Então nós podemos ver que não foi coisa, simplesmente uma emoção ou simplesmente uma ilusão, mas foi uma coisa que preparada por Deus, que senão não teria acontecido tudo isso, Até agora Deus fez por nós. Então a gente pode ver que tudo aconteceu debaixo do propósito de Deus.
Não foi simplesmente uma emoção, não foi simplesmente um entusiasmo. Foi coisa por Deus. Quantas vezes ele falava, gente, vamos, porque se Deus está nesse barco, a tendência é de prosseguir. Então, tudo isso aconteceu porque nós vimos a visão de Deus primeiro, para depois tomar a decisão. Não simplesmente me falam assim, vamos abrir uma obra e aconteceu, não. Foi debaixo de muita pedreira mesmo. Algumas pessoas falaram, vocês estão enfrentando uma pedreira, vocês vão ver o que vai acontecer, isso não vai permanecer. Mas ele falava, o que é de Deus vai permanecer. E até hoje, né, permaneceu. Quando eu fui inserida no ministério juntamente com o pastor Tarcísio, Deus havia escolhido ele e a pastora Dália para abrir uma obra. E não só eu, mas 9 pessoas. Eu creio, vou dizer por mim mesma, que elas foram realmente tocadas pelo Senhor, foram chamadas para estar junto com ele na abertura da obra. E as dificuldades que nós encontramos, teve bastantes dificuldades. Agora, uma das dificuldades que nós víamos naquele momento é porque era um grupo que realmente vivia pela fé. Era um grupo que não tinha muitos recursos. Poucos ali tinham recursos para estar auxiliando, ajudando, contribuindo com o ministério. Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos na época, no início desse ministério, foi a distância, sim, foi a distância. Entre aspas, foi, mas o amor era tanto. Nós sabíamos que nós estávamos ouvindo e servindo a Deus, chamado dele pela vida do pastor Tarcísio, chamado do ministério, e que a gente tinha convicção que era o que Deus queria. Então, a gente subíamos para lá, tinha as crianças pequenas com dificuldade, mas Deus deu vitória em todo o tempo. E quanto mais a dificuldade, mais Deus crescia números, né? E a graça de Deus também sobre a nossa vida. Deus vai me ajudar. Lembranças seria impossível pelo tempo que também é bem curto e na verdade foram muitas histórias, muitas experiências. Mas teve um fato que marcou muito a minha vida, que foram, eu acredito que uma atitude tão simples, mas que foi base e princípios para que eu aprendesse, né, para que eu crescesse na presença do Senhor. Foram princípios esses que são generosidade, amor e fé. Eu aprendi isso muito com o pastor Tarcísio. E eu me lembro que dos fatos, né, que marcou minha vida foi quando ele dispôs do seu carro, comprou uma Kombi. E era uma Kombi já usada, e para nos transportar, né, para a igreja, pelo fato de ser um pouco distante. E na ocasião a gente ia cantando na Kombi, a gente ia cantando assim aquela canção. Bem antiga já, mas que fala assim: pastor, te amo meu pastor, pastor. Eu falei que eu não ia chorar, mas foram princípios que marcaram a nossa vida, que me ensinou, que me discipulou a ser generosa, a ter fé, a ter amor para o próximo. Então tudo isso ele nos ensinou em atitudes tão simples, mas tão nobres, que marcaram a nossa vida, marcou o nosso coração. Eu acredito que Deus continuará, né, nos usando para que passemos isso para frente. Né? Me surpreendeu isso, foi justamente o amor que havia pessoas em tudo que fazia na
oração, a aula de Deus, isso era algo realmente que era contagiante. Eu me recordo muito do período, nesse período inicial também, que 18 para 19 anos atrás, que nós éramos muito jovens, a igreja no começo, apenas paredes ali, a gente não tinha nenhum teto, tínhamos que transportar esses instrumentos nas costas, a gente não tinha recurso, não tinha carro para transportar, não tinha questão financeira mesmo, ônibus, a gente levava com muito amor e com carinho esses instrumentos, baixo, a bateria e tudo nas costas mesmo, enfrentando aí essa distância que é daqui do bairro Felizlândia, Fortaleza, até o bairro Tancredo Neves. Não existia asfalto também naquele período lá, então era debaixo, era um sol com muita poeira, era na chuva ali, com a lama, mas sempre com muita disposição, com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. Com o passar do tempo, para a glória de Deus, o número de pessoas cresceu e aquela pequena loja já não era mais viável para a administração dos cultos. Deus então abriu as portas, onde a IBARD pôde adquirir um lote nessa mesma rua, que logo depois se tornaria a sede da igreja. Então, o motivo que me levou a congregar, ir para uma igreja. Nesse tempo eu estava passando por momentos muito difíceis, Só assim que Deus é muito maravilhoso, Ele me despertou, para que eu procurasse alguma igreja, uma congregação, o qual pudesse estar indo, até mesmo para mim encontrar ajuda, para superar aquilo que eu estava acontecendo na minha vida. Foi quando uma irmã muito amada, que hoje não se encontra no nosso ministério, mas que fez a mim e a minha família o convite de estar indo visitar, estar fazendo uma visita na Batista Restauração Divina. Foi onde eu fui e foi difícil no princípio, foi muito complicado, porque eu queria, mas parece que tinha alguma coisa que puxava, não permitia que eu ficasse dentro da igreja, eu sempre queria ficar muito lá fora. A gente queria ficar lá dentro do carro lá, nem lembro mais que carro que era que a gente ia para a igreja lá, mas eu queria ficar enfiada dentro do carro, não saía de forma nenhuma. Aqui nessa igreja, aliás, na Batista Restauração Divina, foi onde eu encontrei muito apoio, muita força, muito amor, muitas pessoas orando em prol da minha causa. Mas glória a Deus, pela insistência dos irmãos que insistiram e oraram muito por mim, em prol da minha vida, em prol da causa que eu estava ali clamando. E para a honra e glória do Senhor Jesus, já faz mais ou menos, que eu não sei a data certa de quando eu fui para este ministério, mas eu acho que faz aí uns 14 a 15 anos mais ou menos que eu estou aqui na Batista Restauração Divina. O meu desejo é grande de continuar nesta obra, de estar junto aqui, com os meus líderes amados, que o Senhor possa sempre estar os abençoando, e eu só tenho a agradecer. O momento mais marcante do ministério foi quando a gente já tinha registrado o ministério, a Igreja Batista Restauração Divina, quando nós estávamos na minha casa aqui no bairro Viena, fazendo a estrutura metálica lá da construção lá do bairro Tancredo Neves. Comecei a sentir umas coisas diferentes, e aí eu peguei e fiquei assim, sem saber o que poderia estar acontecendo comigo, porque isso já fazia 16 anos já que a gente tinha casado, e a gente já tinha feito todo tipo de tratamento, vocês pensaram, imaginar, eu e Tarcísio já tinha feito. E o médico chegou para nós e disse assim, não tem jeito, Odália, você tem saúde, não fica preocupada com esses detalhes agora não, você é uma menina que tem saúde, vai ficar tomando esses remédios são muito fortes.
Aí eu vim na casa da nossa querida irmã, que foi, né, ela que desde o início, desde o primeiro dia que a gente iniciou essa obra, ela estava ali com a gente, ali do lado, ali, eu cheguei para ela não estava passando bem, eu vim fazer uma visita para ela. Aí eu comecei a fazer uma sopa para ela, e aí eu falei, Edinha, nossa, que coisa ruim, me bateu aqui agora, nossa, ela dela, você está grávida. Aí eu disse para ela, não, Edinha, para, não, eu senti uma coisa tão ruim aqui, mas não é nada disso não, eu quis só te falar isso, daí você está grávida. Chama o pastor Tarcísio aqui, de tarde, eu quero falar com ele vai levar. Aí ela já logo, ela não sei como, ela melhorou de uma vez assim, já foi falando que ela ia comigo no médico. Vamos lá, foi inteiro no UPA ali de Neves. Chegamos lá, o médico falou assim, eu não vou passar remédio. Aí ele fez, olhou, me examinou e falou comigo assim, eu não vou passar remédio para você, você vai fazer o exame. Quando foi à tarde, ela estava aqui sentada, estava sentada na calçada e ela não foi lá para casa e Tarcísio foi buscar o resultado do exame. Fiz o exame, Tarcísio foi buscar o resultado do exame. Aí ele passou de um ônibus na porta aqui da casa dela, na porta da casa dela, e só fez assim para ela. E ela foi correndo para lá. Eu não consegui esperar porque alguma coisa estava acontecendo, eu peguei o papel da mão dele, quando eu abri, amados, estava positivo. E veio essa menina linda que Deus me deu. Depois de 16 anos, e não aconteceu mais nada. Foi ela, não evitei, não tomei remédio mais, foi uma obra de Deus. O que mais marcou para todos nós. Eu creio que esse milagre na minha vida não foi só para mim, foi para toda a igreja ver que Deus estava nesse barco. A visão de crescimento da IBARD continuou. O pastor, junto com a igreja, começou a buscar de Deus uma orientação para a abertura de um templo maior. Em um sonho, Deus se revelou ao saudoso pastor Tarcísio. Ele logo compartilhou essa visão com os irmãos, onde Deus lhe disse: lhes darei 1000 almas para cuidar, num templo localizado em um local alto, onde é possível visualizar ao longe as pessoas chegando. Vislumbrando essa visão de Deus, parte da membresia da igreja começou a congregar no bairro Felizlândia, em uma loja alugada. Eu me lembro que eu e a Gleice, a gente estava passando por uma situação muito difícil, numa época, né, da nossa vida, e foi quando nós recebemos então na nossa casa a visita do pastor Tarcísio, né, ele com aquele jeitinho dele tranquilo, calmo. A gente conversou bastante e a gente expôs para ele o que a gente estava vivendo naquele momento, e daí ele foi e nos aconselhou, né, uma grande característica, né, do pastor Tarcísio é que ele foi sempre um bom conselheiro. Ele então nos convidou, né, para estar participando dos cultos, e como eu já o conhecia, o pastor Tarcísio há mais de 30 anos, já sabia da índole, do caráter dele, então assim nós começamos a frequentar a Igreja Batista Restauração Divina, e daí nós começamos então a nos envolver e graças a Deus permanecemos lá durante todo esse período para a graça de Deus. Pouco tempo se passou e Deus então confirmou o local da abertura do novo templo. Seria no bairro Viena, na rua Cleonice Lages, número 11. Através de muita luta e perseverança, foi possível adquirir o terreno e, posteriormente, iniciar a construção da base do templo. Após a construção da base, foi realizada a edificação do primeiro pavimento, que hoje é uma casa pastoral para a realização dos cultos. Alguns anos depois, foi finalizada a parte do segundo pavimento, possibilitando aumentar o espaço para a realização dos cultos. O sonho começava a se materializar. Passaram-se alguns anos e iniciou-se a ampliação do segundo pavimento. Logo em seguida, começou também a construção da nave. Mas certo dia ocorreu o inesperado. O pastor Tarcísio faleceu, vítima de um AVC enquanto trabalhava na construção do templo.
foi quando nós recebemos a notícia que ele tinha sofrido um acidente lá perto da casa dele. E nisso nós descemos imediatamente para encontrar com Dália. E foi uma situação meio difícil, porque quando nós chegamos lá no UPA, a gente deparou com o pastor Tarcísio ainda sorrindo para a gente ainda. Eu lembro que eu entrei, foi a primeira que entrei quando a gente chegou lá. E ele ainda sorriu para mim. Eu lembro que eu ainda falei uma palavra com ele, que parecia assim, não sei se era um sentimento da gente, mas parecia que ele estava preocupado com Dália, com a Esther, com a Thaís. E eu lembro que eu olhei para ele e falei com ele: pastor, fica tranquilo que nós vamos estar junto com a sua família. E aí ele sorriu para mim. Naquele momento assim a gente sentiu aquela paz no coração. E durante os primeiros dias que ele ficou internado no UPA, foram momentos de muita aflição para a gente, momentos assim muito angustiantes. Poucos dias depois, quando nós conseguimos levar ele para um outro hospital, que foi o Hospital São Francisco, chegar lá foi um alívio, mas chegar lá também criava em nós também uma grande esperança que ele iria ficar bem. Dias depois, eu fui no primeiro dia com Dália, no dia da internação eu estava lá com ela. E no outro dia foi quando o pastor Anildo, ele recebeu a notícia do óbito do pastor. Para nós foi algo assim, muito triste, não sei nem dizer que palavra que foi aquele momento, de receber aquela notícia, não sei, é uma palavra que eu não consigo decifrar, de tristeza, de desespero, de tudo. E aquele momento foi muito triste para nós. Mas a gente sabia que Deus estava conosco, estava com todo mundo ali, porque foi um momento tão triste, mas todo o ministério se envolvendo, todo o ministério, um apoiando o outro, um abraçando o outro, um chorando junto com o outro e um fortalecendo o outro. Porque era pastor Tarcísio, como o pastor Anildo falou, quando ele nos convidou para o ministério, foi um momento assim de muita dificuldade que nós estávamos passando. E aquele jeitinho dele de chegar, de nos convidar, chegar chegando, que era o jeitinho dele, muito tímido, rindo no canto da boca, e nos abraçou de uma maneira tão grande, e algo assim que veio quando houve essa notícia, veio todas essas lembranças na mesma hora, e falar: meu Deus, e agora? Esse fato marcou a história da igreja. Porém, o pastor Tarcísio já mencionara em pregações que, caso isso ocorresse, a visão precisava continuar. Isso trazia nos membros uma injeção de ânimo para a realização do sonho, que na verdade não era um sonho do pastor, mas era um sonho e uma ordenança do próprio Deus. E como sabemos, Deus está no controle de tudo. A obra continuou. Agora, sob a liderança do pastor Iranildo Domingos, a IBARD continuaria no projeto de Deus. Bom, quando nós assumimos o ministério, logo após o falecimento do pastor Tarcísio, a gente estava todo mundo assim, ainda muito abalado, a igreja, a gente, estava tudo muito recente com a questão do falecimento do pastor. Mas uma coisa nós tínhamos certeza, que o que tinha no coração do pastor Tarcísio é avançar no ministério e conquistar almas para o reino de Deus. Então, na verdade, a visão do pastor Tarcísio é a nossa visão, que é a visão de ganhar almas. Então, assim que nós assumimos o ministério, nós começamos então a orar juntamente com a liderança, com os irmãos, e pedindo a Deus então que nos desse uma direção para a gente poder estar alcançando as almas para Cristo.
Então foi aí que o Senhor começou então a nos direcionar, a nos mostrar, e através da resposta de oração, né, nós tivemos conhecimento desse projeto do DNA da Igreja Batista Central, e começamos então há mais ou menos 1 ano e meio atrás a conhecer, a participar dos eventos, a nos interagir, e acabamos entendendo que essa era a direção que o Senhor estava nos dando, né, de nós estarmos então transicionando a igreja para o modelo celular. E uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena a gente relatar aqui é que antes do pastor Tarcísio falecer, ele já falava com os irmãos, né, em alcançar 1000 almas para Jesus. E é dentro dessa meta que o Senhor também reavivou no nosso coração, da gente em um espaço de tempo, trabalhando, buscando as almas, congregar 1000 pessoas aqui no nosso ministério para a glória de Deus. A conclusão da nave se aproximava. Enfim chegou o momento da inauguração do templo. Depois de muitas lutas e provações, o Senhor nos proporciona tanta bênção. Ainda há muito a realizar, o sonho continua. Mas sabe-se que quando o ministério é direcionado por Deus, não há barreiras e empecilhos que possam frustrar o propósito. Porque esse sonho não é do homem, esse sonho é de Deus.